Vamos lá, fala pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Quem está aí ao vivo, por favor, dá um joinha, dá um ok no chat. Tá tudo certo? Pô, coisa linda, agora sim. Boa tarde. Me ouvindo bem, pessoal? Coisa boa. Satisfação enorme ter vocês aqui. Só aguardar alguns instantes para confirmar. Tem um pequeno delay do YouTube referente ao que eu estou vendo vocês. Mas daqui a pouquinho a gente já começa para poder mandar bala aí no tema de frequência de treinamento e hipertrofia. Só esperando o ok. Show de bola, Genilza. Lobos Esporte, o Jonathan, né, Jonathan? Tudo certo aí, meu querido? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos para essa aula de sábado aí, frequência de treinamento e hipertrofia que eu preparei para vocês. Um novo projeto aí para trabalhar algumas discussões importantes referente à musculação, ao treinamento de força, claro, a educação física como um todo. Esse projeto estou iniciando aí para trazer conteúdos gratuitos para vocês, conteúdos de extrema relevância na área da educação física para a gente discutir. Então a ideia é a gente conversar aí por mais ou menos 1 hora e meia, no máximo 2 horas, tá? Então é como se fosse uma aula aí de graduação, digamos assim, uma aula de pós, para que a gente possa discutir e aprender bastante aqui, certo? Então agradeço muito a presença de vocês. Fala, Renato, tudo certo, meu querido? Um grande abraço aí. E vamos lá, vamos mandar bala aí nesse conteúdo. Eu vou começar mesmo aqui, nesse sabadão, mostrando para vocês informações importantes. E a ideia é fazer uma discussão de artigo científico, uma análise de artigo científico. Beleza? Então, a proposta é mostrar o que a literatura traz referente a um tema como, por exemplo, frequência de treinamento e hipertrofia. Então, a ideia, é claro, é sempre ser o mais imparcial possível. Passar simplesmente o que o artigo está mostrando e fazer algumas reflexões para que a gente possa crescer junto. Essa é a ideia, certo? Então vou puxar minha canetinha aqui, meu laser e vamos lá. Frequência de treinamento e hipertrofia, sem mais delongas, para a gente cumprir o nosso horário aqui. Olha só, pessoal, mais uma vez obrigado, tá? Pela presença de vocês aí, sábado à tarde. Sei que muitos já estão no seu descanso ou no seu lazer, já estão aí vindo de uma semana bastante complicada, né? Cheia de trabalho, mas que bom que vocês estão aqui. Olha só, para a gente conversar sobre frequência de treinamento e hipertrofia, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é o seguinte: o que é frequência de treinamento? Uma das minhas grandes preocupações sempre foi a questão de conceito. Ou seja, entender de onde as coisas vêm, o porquê que elas estão desta forma. Hoje, como vocês podem perceber, acredito que todos vocês que estão aí possuem redes sociais, têm as suas inspirações, têm os profissionais que vocês gostam bastante, aqueles que vocês têm como mentores ou mentoras, inclusive. E é muito importante que a gente saiba sempre refletir sobre as coisas, né? Então a gente vê hoje discussões, por exemplo, em redes sociais que, no meu entender, elas são desnecessárias, elas não têm nenhum motivo de acontecer isso. No meu entender, às vezes é mais para chamar atenção do que propriamente para discutir um tema importante. Acredito, na minha concepção, posso estar enganado, que se é para discutir, então vamos abrir uma aula ao vivo, sabadão, no YouTube. Então essa é a minha forma de contribuir e não ficar causando algum conflito em rede social. Não é o meu perfil. Meu perfil é estar aqui com 7 pessoas assistindo agora. Não me interessa quantas são. Me interessa a qualidade do conteúdo. E sim transmitir um pouquinho daquilo que eu possa contribuir. Beleza? Então, o conceito é muito importante. Eu gosto muito de conceituar as coisas, entender as coisas. Eu acho que facilita bastante para a gente chegar realmente no produto final. Nesse tema aqui, frequência de treinamento. O que é frequência de treinamento? Qual é o conceito disso? Muito se é falado
Eu digo para vocês que a própria literatura ela confunde a gente. A própria literatura confunde a gente. E vou mais adiante ainda. A ciência, se nós não tomarmos cuidado e a gente não saber refletir sobre aquilo que é escrito e como que a gente lê isso, ela confunde a gente ao invés de ajudar. Aí é que tá. Então, vamos com calma, vamos com delicadeza aí. Olha só, o que é frequência de treinamento? Se eu perguntar para você aí no chat, beleza? O que é frequência de treino, cara? Por que isso é tão importante? Olha, eu digo para vocês que frequência de treino nunca foi tão discutida assim. Realmente é uma coisa bastante batida hoje, porque a gente sabe que a frequência de treinamento ela está relacionada com um dos princípios do treinamento físico, que é a continuidade. Eu tenho uma fala que eu gosto muito, que é o seguinte: tudo na área do esporte, do exercício, do movimento humano, da atividade física, tudo você consegue encontrar justificativas nos princípios do treinamento. A frequência de treinamento nada mais é do que, por exemplo, o princípio da continuidade embutido. Não só da continuidade, mas também o princípio da adaptação. Porque se eu tiver, por exemplo, uma frequência exagerada ou tiver excessos de estímulos, eu posso, ao invés de estar progredindo o meu aluno, posso estar regredindo. Então sempre tem que estar atento, por exemplo, com os processos avaliativos. Isso é muito importante. Mas vamos lá. Frequência de treinamento se refere à quantidade de sessões de treinamento realizadas ao longo de uma semana. Até aí tudo bem, né? Nenhuma dificuldade para a gente entender isso. Quantas vezes eu preciso fazer exercícios, por exemplo, para que eu tenha mínimo de chances de desenvolver uma doença crônico-degenerativa, como, por exemplo, a hipertensão? 3 vezes, 4 vezes por semana? Beleza. Dessas 3, 4 vezes, 5 vezes por semana, quantas vezes eu preciso fazer treinamento de predominância aeróbia, correr, pedalar, nadar ou remar, que são os 4 modelos mais clássicos, todos eles de característica aeróbia e cíclica. Quantas vezes preciso fazer musculação? Quantas vezes preciso fazer treinamento de força? Ou quaisquer outras modalidades que se derivam disso. Todo exercício ele é bom, galera. Todo exercício ele é fantástico. Exercício, como tem a fala de um grande professor, o professor Thales de Carvalho, professor aqui da UDESC de Santa Catarina, que diz o seguinte: o exercício ele é mágico. Ele é sempre bom, desde que bem prescrito e bem orientado. Né? Então, como o Jonathan falou aí, muita gente querendo discutir opinião própria e não ciência. Exatamente. Então, nós precisamos discutir ciência, com certeza. E discutir ciência, divergir, não é brigar. Certo? Então, vamos lá, meu povo. Olha só. Entre outras perguntas que a gente faz uma anamnese, é claro. Então, com certeza, assim como eu, você sabe que frequência de treino, quantas vezes por semana. Agora, quando a gente fala da musculação, é melhor descrita como a quantidade de vezes que um determinado músculo é treinado em uma semana. Aí eu já mudo um pouquinho o olhar. Na musculação, a gente olha quantas vezes um grupamento muscular ou um músculo específico é treinado ao longo da semana. Por que isso é importante a gente discutir? Porque vem aí a questão do fracionamento de treino. Vem aí a questão da quantidade de vezes que eu preciso treinar um determinado grupamento muscular para que se tenha, nesse caso que nós estamos discutindo aqui nessa aula, a hipertrofia, o aumento do volume muscular, o aumento da área de secção transversa do músculo. Belezinha? Então, olha só. Quando a gente fala, por exemplo, na musculação, nós temos aí os treinos fracionados, os treinos que eles são fragmentadas musculaturas, e damos nomenclaturas para os treinos, né? A gente dá nomenclatura, treino A, treino B, treino C, treino X, tem até treino híbrido hoje já, tá? Já inventaram isso já. Nada mais é do que treino A, B, C, D, E, F, por exemplo. Hoje, dentro dos conceitos da musculação, isso tanto clássico quanto mais atual, nós dividimos as musculaturas em peitoral, dorsais ou costas, bíceps, tríceps, deltoide ou ombro, tanto faz como você queira chamar, membros inferiores. Então nós temos aí 6 grandes grupamentos musculares. Tem a região abdominal também, eu sei disso, que é bastante discutida em relação que já se tem uma certa estimulação quando eu faço exercícios na postura em pé ou bem contraído quando eu estou deitado, por exemplo, num supino ou num pullover, que eu já coloco os pés apoiados, eu já tenho uma contração abdominal, enfim.
Então nós temos aí de 6 a 7 grupamentos musculares que nós podemos fracionar aí ao longo da semana. Isso significa dizer então que eu preciso ter uma quantidade de estímulos adequados durante a semana nos grupamentos musculares. E aí é onde a literatura aponta que, inclusive o American College, grupamento muscular deve ser treinado pelo menos 2 vezes durante a semana. Então tem que dar estímulos adequados 2 vezes por semana em cada grupamento muscular. Aí vem uma grande pergunta. Uma grande pergunta. Tudo bem, mas qual é a quantidade de séries que eu tenho que fazer? Qual é a quantidade de repetições? Qual é a intensidade? Como, por exemplo, a intensidade vinculada a um RM ou as repetições de reserva? Então, tem muitas perguntas que a gente pode fazer simplesmente nesta afirmação de 2 vezes durante a semana. Beleza? Agora, nós temos um grupo de atletas chamados fisiculturistas. Os fisiculturistas, que é uma classe de atletas, ele é um tipo de atleta que inclusive treina o seu físico, porque o físico é o seu próprio produto de trabalho. Esses atletas, em algumas estratégias de treino, dentro da periodização, fazem uma vez cada agrupamento muscular e obtêm resultados significativos. Aí eu pergunto, tá, mas como que isso pode acontecer então? Se a literatura sugere 2 vezes, como que existem então indivíduos que com uma vez na semana conseguem benefícios por meio do treinamento de força? Aí nós temos várias explicações, entre elas aquela que eu já te disse, que tudo pode ser explicado pelos princípios do treinamento físico, como por exemplo, individualidade biológica. Segundo, especificidade esportiva. A especificidade que também é um princípio do treinamento. Nós temos aqui a especificidade do fisiculturismo. Cabe a eles a isso. Claro que tem todo um processo de continuidade. Você pode estar pensando aí, tá, mas professor, tem a questão da alimentação, do sono. É claro, tá vendo que artigo não prova nada? Tá vendo porque artigo não prova nada? Artigo ele ajuda a gente a caminhar numa linha de raciocínio, para ver se tem um corpo de evidência sobre um determinado tema. Para a gente caminhar melhor pela sociedade, mas não prova nada. Ah, tá provado aqui. Não existe isso. Para com essa arrogância. O artigo serve para discutir. Só nessa caixinha que você está vendo aí, nós podemos então ver que existe um grande conflito, um grande confronto entre teoria e prática. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que nós estamos aqui estudando. Teoria e prática. Diferença entre teoria e prática. E onde que nós podemos encaixar a teoria para a prática. Essa é a ideia. A ideia é trazer para você aqui, então, a teoria junto com a prática. E como que nós podemos colocar esses modelos dentro da prática do personal trainer, do professor de educação física, do treinador, levando em consideração um determinado artigo que eu já vou mostrar para você, que é esse aqui que está na tela agora. É um artigo muito elegante, é um artigo muito bem conduzido, inclusive. Tem nomes entre os autores que provavelmente vocês conhecem alguns deles, eu conheço quase todos eles, seja de nome ou já pessoalmente mesmo, são nomes todos importantes. E o seguinte, quando vocês olharem um artigo científico, minha sugestão, observem quem são os autores. Não para dizer que o artigo é bom ou ruim, não é isso, mas quem que trabalhou nesse artigo. Entende? Isso é importante para você saber os nomes, até pelo seguinte, hoje, como vocês sabem, como eu falei no começo, a rede social está aí. Esses caras todos que estão nos autores, na autoria, praticamente todos eles têm rede social. Praticamente todos eles têm, inclusive o Brad Schoenfield, que é o maior pesquisador de treinamento de força do mundo. Ele é estadunidense, ele é norte-americano. Então, ele está no Instagram. Né? O Felipe Brigato também é um grande cara, um guri sensacional. Thiago Braz, outro também fantástico. Marcelo Saldanha Ock. O Charles Lopes, que é um carecão, cara sangue bom pra caramba. Então, assim, é importante vocês observar quem são os autores dos artigos. Até porque para vocês pegarem a linha de escrita deles. Isso é muito bom. E esse artigo, particularmente falando, eu gostei muito da escrita dele. Eu já li ele, nossa, muitas vezes. É um excelente artigo. Li quando saiu, que foi em 2019. E, claro, reli outras vezes. Porque é sempre bom você voltar e ler novamente.
porque a tua cabeça está outra, a tua experiência é outra, então isso é muito importante. Esse artigo publicado por Zaroni e colaboradores em 2019 fez o seguinte: eles queriam comparar dois protocolos de treinamento. Então, o objetivo principal do artigo: comparar dois protocolos de treino. E os autores dividiram em split e total. Eles que deram essa nomenclatura, split e total. O grupo split treinou um grupamento muscular por sessão e o grupo total fez um exercício por grupamento muscular por sessão. Fica tranquilo que daqui a pouco, na próxima tela, já vem os exercícios e a forma de fracionamento do treino proposto por esses autores neste artigo. Então, split, um grupamento muscular por sessão. Total, um exercício muscular por sessão. Fechou? Vamos lá então. Olha só. Participaram do estudo 18 homens, jovens e treinados, submetidos a um programa de exercícios físicos durante 8 semanas. Isso é importante porque é a característica dos praticantes, dos participantes. Essa parte que existe da literatura ali, que é a parte metodológica, tem que olhar com calma, porque são homens, são jovens e são treinados. É uma característica específica, repare. Poderiam ser mulheres, jovens e sedentárias. Então, eu preciso saber com quem está sendo aplicado esse tipo de metodologia. Tranquilo? Submetidos a um programa de exercícios 8 semanas. Então, o protocolo durou 2 meses. A grande maioria dos estudos, quando a gente fala, por exemplo, treinamento de força, para avaliar uma determinada periodização, para avaliar um determinado método, geralmente fica ali em torno de 8, 12, 16 semanas. Não foge muito disso. O que é uma grande limitação da literatura, inclusive. Porque para verificar, por exemplo, periodização, é interessante que a gente tenha pelo menos o cumprimento de um macrociclo. E é no mínimo 4 meses. 4, 6 meses, 12 meses. Mas, o que acontece, pessoal? Muitas vezes não é possível fazer estudos tão longos assim por vários motivos. Entre eles, custa caro, fazer pesquisa no Brasil é caro, tem pouco incentivo para isso. Quanto mais longo for o estudo, maior é a possibilidade de um indivíduo desistir do programa, que é muito longo. Então, tem que analisar tudo isso também. A ciência ela precisa caminhar também de uma forma que seja favorável a ela própria. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Foram analisados a força máxima dinâmica, teste de um RM, que tem divergências na literatura quanto à sua aplicação no sentido aquecimento, alongamento. Eu já fiz um vídeo aqui no canal no YouTube, aqui mesmo, no meu canal, completinho sobre teste de um RM. Lá na playlist de medidas e avaliações, tem 7 minutinhos, tu aprende lá tudo sobre teste de um RM, dicas, manhas para fazer o teste de um RM. Para que serve o teste de um RM? Para identificar a força máxima dinâmica em um determinado exercício. E eles fizeram também a espessura muscular, análise da espessura muscular por meio da ultrassonografia, tá? Aquele método indireto que é utilizado, por exemplo, nesse caso, para analisar a espessura muscular. O teste de URM foi feito no supino reto, no agachamento e na remada baixa, e a espessura muscular foi identificada por meio da ultrassonografia nos músculos bíceps, tríceps e o vasto lateral, se eu não me engano. Mas na próxima tela já tem para vocês também aí. Beleza? Vamos lá. Houve registro da alimentação, isso é importante, né? Porque a hipertrofia ela tem vínculo direto com os processos alimentares. Então, eles controlaram a alimentação, mantiveram a alimentação normalmente, equilibraram entre os grupos para que não houvesse nenhuma divergência aí entre a ingesta calórica dos grupos e não teve nenhum consumo de suplementos alimentares. Então, vocês sabem muito bem, se vocês não sabem, tem uma playlist completa, eu dei um curso aqui, inclusive no YouTube, gratuito também, sobre suplementação de creatina, rendimento, performance e hipertrofia. Vocês sabem que a creatina interfere, por exemplo, no aumento da área de secção transversa, whey protein, são suplementos aí que realmente interferem diretamente no ganho de massa muscular. Então não teve isso aí, não teve nenhum consumo de suplemento para evitar qualquer interpretação errada do estudo. E as avaliações aconteceram antes do estudo, na semana 1, no meio do estudo, na semana 4, e no final do estudo, na semana 8. Tranquilo, né? Então essa foi a parte metodológica principal. Eu estou passando isso para vocês entenderem bem como foi conduzido o curso, o artigo, perdão.
para vocês então saberem com quem foi feito esse estudo, quais foram as pessoas, as suas características, inclusive aí nós temos a continuidade das informações. Então olha só, observa bem essa tabelinha. E aí aquela coisa, né? Eu sou professor de bioestatística. Eu sou professor de estatística. Então quando o pessoal olha uma tabela assim, meio que se assusta. Ah, mas tem número aí, meu Deus do céu. Parece grego. Calma, fica tranquilo. Fica tranquilo, vamos entender isso aí. Olha só, grupo total. Grupo total foi aquele grupo que fez um exercício por músculo por sessão. Segura que daqui a pouquinho aí nesse branco da tela vem os exercícios. 9 homens nesse grupo. O split, que foi aquele grupo que treinou uma musculatura por sessão. 9 homens. Então, eles foram sorteados nesses dois grupos. 18 elementos amostrais, 9 para cada grupo. Fechou? Tranquilo, né? Idade deles. Olha só que interessante. A idade. A idade média, 25,6 anos. E esse grupo, 26,4 anos. Então, bem próximo à idade média. Esse valorzinho que está aqui do lado, com esse mais sobreposto ao menos, significa desvio padrão. Para mais e para menos. Aquele famoso para mais e para menos. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, em eleições. Né? 2% para mais, 2% para menos. Em empate técnico, vocês já ouviram isso? Se vocês já ouviram isso, então vocês vão entender que é desvio padrão. Aqui significa dizer que eu tenho nesse grupo total participantes que vão até mais ou menos 28, 29 anos, porque o desvio padrão é 3,7. Assim como tem participantes que têm 22, 21, 22 anos. Então é um range, é uma margem, é uma amplitude do mínimo para o máximo que o desvio padrão me ajuda a interpretar, assim como esse grupo. Então repare que nessa amostra tem homens de 22 anos de idade, mas também tem homens ali que vão próximo dos 30 anos de idade. Aí pergunto para vocês, isso não é diferente? Um jovem de 22 anos de idade para um outro homem de 30 anos de idade? Vendo? Por isso que é importante observar. Fala, Pablo, chegou então, cara? Legal. Show de bola, já vem então na pancada aí, ó. Já vem na pegada, vamos lá. Vamos seguir, galera, olha só. A altura, 1,79, 1,77. E o desvio padrão ali por volta de 6 e pouquinho. Então também, tem homens com 1,80 e pouco, homens com 1,70 e pouquinho. Tem essa diferença. Na massa total corporal, ou seja, o peso, aqui que sobe na balança, olha isso aqui, 83, 84. Desvio padrão chega a 11. Então, nesse grupo aqui, do total, tem elementos na amostra, tem homens participantes desse estudo que chegam lá pelos 90 e pouco. Aí eu pergunto para você, 90 e pouco é diferente de 70? Nossa, muita diferença. É um saco de cimento quase, né? Para quem carregou massa aí na vida, que nem eu. Então, precisa observar muito bem isso aí. Agora, olha isso aqui que é bacana, ó. Experiência com o treinamento em anos. Total, 6,4, que é o grupo que fez um exercício por grupo muscular por sessão. E o outro, 6,6 anos. É bastante tempo, né? Mas, se você observar aqui o desvio padrão, tem elementos, tem participantes com 8, 9 anos de treino e tem elementos com 4, 3 anos de treino. Mesmo assim, são todos eles experientes com o treinamento, porque, segundo a literatura, de 1 a 2 anos para frente, ininterruptamente, pelo menos 3 vezes por semana, já é considerado avançado. Tranquilinho aí, galera? Isso é bom vocês olharem, né? Para vocês verem que dentro da própria amostra existem diferenças entre as pessoas. Agora vamos para o treino, para a paulada. Ó. Grupo total. Olha como é que foi o treino do grupo total. Segunda-feira, supino inclinado com halteres, rosca bíceps, agachamento, puxador costas, tríceps, polia. E já dá uma olhada aí que está em cores diferentes, já fiz de propósito. Supino inclinado com halteres, peitoral. Rosca bíceps, bíceps. Agachamento, membros inferiores. Puxador costas, nós temos aí dorsais, costas. Tríceps polia, tríceps. Não foi feito exercícios para deltoide. Aí você pode perguntar, boa, Moa, por que, Moa? Não sei. Aí seria legal entrar em contato com os caras para perguntar para eles por que não foi feito. Eles optarem em não fazer porque eles acreditam que o exercício de supino, por exemplo, o peito já estimula ombros. Eu sei porque já conversei com eles em outros momentos. Tudo bem, nós respeitamos, vamos seguir.
Tranquilo? Rafael, boa tarde. Boa tarde, Rafael. A aula será postada para revisão depois, mas é claro, meu amigo, a aula vai ficar gravada, cara. Pode assistir quantas vezes quiser. Conteúdo é gratuito. Fica à vontade. Embaixo na descrição, no primeiro link ali, um círculo azulzinho, tem escolha seu certificado. Se você quiser certificação dessa aula aqui, se você quiser precisar dessa certificação, tem uma taxinha ali administrativa para eu poder elaborar esse certificado, mandar produzir ele para vocês, que tem 2, 4 e 6 horas de comprovação. Então você pode escolher ali, eu recebo a notificação no meu e-mail e mando para você. Beleza? Tranquilo então? Depois eu reforço isso com vocês que o pessoal vai chegando aí, tem mais gente que eu sei que vai chegar. Seguindo, meu povo, ó, supino, rosca, agachamento, puxador e tríceps. Na terça-feira, supino inclinado com barra, rosca, bíceps no banco 45 graus, ou seja, aquele banco inclinadinho, a pessoa deita lá e faz a rosca bíceps, leg press, puxador articulado, tríceps, testa. Quarta-feira, supino reto com barra, rosca, Scott com halteres, afundo com barra, puxador triângulo, tríceps, testa na polia. Na quinta-feira, supino inclinado com máquina, rosca Scott com barra, agachamento rack, remada baixa e tríceps na paralela. Um mergulho. Eu gosto de chamar de mergulho. Aqui eles chamaram de tríceps paralela. Na sexta-feira, supino reto na máquina, rosca martelo, hammer, terra, remada aberta e coice na polia. Esses são os exercícios do grupo total. Um exercício por músculo por sessão. Eu já coloquei na cor diferente para você reparar logo de imediato. E olha que sacada fantástica desses autores aqui. Eles mudaram os exercícios ao longo da semana. Isso é muito legal. E eles mantiveram a ordem dos grupamentos musculares. Sempre peito, bíceps, membros inferiores, costas e tríceps. Isso é uma opção de prescrição do profissional. Não é que é correto, que tem que ser feito dessa forma. Não, isso é uma opção do profissional. Isso depende de uma série de fatores, do objetivo do aluno, se o aluno quer realmente uma ênfase muscular, enfim, depende de uma série de coisas. Os autores elencaram dessa forma. Agora vamos ver o grupo split, o grupo que fez um grupamento na sessão. Olha só, supino inclinado com halteres, inclinado com barra, reto com barra, inclinado máquina, reto máquina. Fechou? O grupo que fez split na terça-feira foram exercícios de bíceps. Rosca bíceps, banco 45 graus, Scott com halteres e barra e a rosca martelo. Na quarta-feira foi a vez de membros inferiores. Agachamento, leg a fundo, agachamento rack e o levantamento terra. Na quinta-feira, vez dorsais. Puxador costas, puxador articulado, remada baixa, puxador triângulo e a remada aberta. E na sexta-feira, tríceps. Polia, testa na polia, paralela e coice na polia. Esses foram os exercícios. Já deu para perceber o que os caras fizeram aqui, né? Já deu para perceber. O que eles fizeram então? Um grupo fez um método chamado Blitz. É um método de treinamento. Blitz, você concentra todos os grupamentos, o mesmo grupamento muscular na sessão. Aqui, eles fizeram peito, bíceps, membros inferiores, costas e tríceps. Aqui no grupo total, foi feito todos eles, todos os dias. Foi uma salada, digamos assim. Então, nós temos essas duas diferenças aí. Os exercícios, reparem que foram os mesmos exercícios, inclusive na ordem. Aqui, por exemplo, foi o supino inclinado com halteres, correto? Primeiro exercício do treino A, aqui também. O primeiro exercício do treino B, que foi inclinado na barra, foi o segundo do treino A. Então, ele pode ver que eles seguiram bonitinho a ordem dos exercícios. Né? Bastante interessante esse tipo de análise, esse tipo de estratégia. E, claro, para completar, então, as informações no que se refere a séries, repetições, ou seja, volume e intensidade, 3 séries, 10 a 12 repetições com 60 segundos de intervalo entre as séries. Importantíssimo salientar. Presta bem atenção agora. Olha aqui para mim. Presta bem atenção agora. Foi feito com falha. O artigo, o estudo, foi conduzido até a falha. Então eram 10 ou 11 ou 12 com falha. Essa informação ela é importante. Por que ela é importante? Em primeiro lugar, porque nós temos aí diferenças entre falha e não falha. Né? Ou seja, a interrupção voluntária
ou o indivíduo realizando repetições até o máximo de capacidade de realização de trabalho, ou seja, falha. Outro ponto importante, a falha, por mais que nós temos estudos que mostrem que não tem tantas diferenças quando comparado com não falha, mas nós temos duas especificidades. Primeiro, para avançados é muito bom, por causa do desafio e para manter a aderência. Feito? Segundo ponto, aumento do volume de trabalho. Isso é bom, porque aumento de volume de trabalho tem relação direta com hipertrofia. Só porque também aumento do volume de trabalho tem relação direta com lesão. Então não existe verdade absoluta. Inclusive é uma linha tênue, sensível, muito delicada, porque se eu aumento o volume, eu aumento o risco de lesão, mas também aumento a possibilidade de hipertrofia. Então eu preciso estar sempre avaliando o meu aluno, o meu atleta, sempre, o tempo todo com ele ou com ela. Vamos lá. Principais resultados do artigo. Então vem comigo aqui, ó. Mais uma vez aquele tabelão e, nossa, assusta, mas fica tranquilo. Observa aí com calminha, tá? Observa essa tabela. Enquanto eu observo aqui se vocês têm alguma pergunta aí no chat, tá tudo certo, tudo tranquilo, né? Tudo de buenas. Então vamos lá. Ó, analisa comigo aqui, ó. Grupo total. Quem é o grupo total? Aquele grupo que fez um exercício por grupamento muscular na sessão. O grupo total é esse grupo aqui, ó. É o grupo colorido. É o grupo salada. E o grupo split, que condensou uma musculatura por dia, por sessão, está aqui embaixo. Grupo split. Buenas? Agora vamos lá. Ó. Variáveis. Teste de um RM no supino, teste de um RM no agachamento e teste de um RM na remada. Aqui é a mesma coisa. Só repete. Então aqui eu tenho os testes de um RM, a capacidade máxima de levantar peso num teste físico. Supino, agachamento e remada. Olha que bacana, os caras fizeram 3 testes de um RM. E eles compararam antes e depois das 8 semanas de treinamento. Show, né? E aqui eu tenho um delta percentual. O que é esse delta percentual? Algumas vezes aí eu vou ter que dar uma criticada aqui nos artigos, tá? Deixa eu só baixar o ar aqui. Algumas vezes eu preciso criticar. O delta é uma letra grega. Se ele tivesse colocado diferença percentual, fica um pouco mais fácil de entender. O que é o delta, galera? Delta é uma diferença. Delta é uma diferença. Exemplo, 10 menos 5. Qual é o delta? 5. Qual é a diferença? 5. Então, delta percentual nada mais é do que diferença entre início e fim. Só que nesse caso, é um delta médio. Eles consideraram a média de todos os participantes. Aqui esse pezinho significa se é ou não é significativamente estatístico. Ou seja, se tem diferença estatística no pré e pós. E aqui nós temos a classificação do tamanho do efeito que eu já vou te explicar na próxima tela. Fica tranquilo aí, tá? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Supino. Então eu gosto de dar exemplos práticos, daí tu vai entender na boa. Olha só. Tá vendo aqui que tem a média, ó, 104,2 kg, 104. Então, na média, o grupo que ficou treinando um exercício por grupamento muscular levantou no supino 104 kg no RM. 104 kg. Então, é um peso aí bem interessante. Se contar a barra aí que deve ter uns 10, 12 kg, dependendo da academia, né, ou a barra olímpica que tem um pouquinho mais, mesmo assim é um bom peso. 104 kg. Se na média esses homens tinham em torno de 80 kg, então eles têm a força relativa de 1,25. É boa, tá? 1,25 de força relativa para o supino é considerado muito bom. Excelente é 1,3 para cima. Agora não vou lembrar de cabeça também, porque daí é muito número. Mas vamos lá. Tá vendo que na média foi 104? E depois, 113. Tá vendo o desvio padrão? Ó? 17 antes, 19 depois. Significa dizer que teve participantes aqui que levantou 120 quilos. E aqui que levantou 123, 124. Tem um desvio padrão. Tranquilo? Isso aconteceu para todos os testes em todos os grupos. Agora, aqui é que está sacado. Ó. O delta percentual, as modificações percentuais antes e depois. Eu chamo uma atenção aqui para o agachamento. O agachamento foi o que teve maior resultado em ambos os grupos. Show, né? Em ambos os grupos, falando em termos percentuais. Em termos percentuais, tanto o grupo que fez um exercício por grupo muscular, por sessão, tanto o grupo que condensou, fez o blitz,
só peito num dia, só bíceps no outro, só tríceps no outro, teve aumentos importantes que foram os maiores em cada grupo. Mas olha a diferença do grupo split para o grupo total. O grupo total teve um aumento de 18,5% na média, enquanto que o grupo split, 8,8%. Agora, tem uma outra coisa que eu, como professor de estatística, gosto de fazer. Para quem me conhece um pouquinho mais, para quem já teve a oportunidade de ter aula comigo de estatística, eu gosto de uma coisa que eu chamo de namorar os números. Namorar os números, olhar bem os números, cuidar deles, ver o que pode ser feito com esses números. Uma das coisas que a gente faz é o seguinte: observar as diferenças percentuais das diferenças percentuais. Meu Deus, Moa, como assim? Assim, cara, olha só. 18,5, 8,8. Concorda comigo que 18,5 é mais do que o dobro de 8,8? Concorda comigo? O dobro de 8,8 seria 17,6. Aqui tem 18,5. Ou seja, o grupo que fez um exercício por grupamento muscular teve 110% de aumento no peso do agachamento quando comparado ao grupo que fez somente um grupo por dia. Esse é o brilho da estatística. Isso é que é o legal da gente observar. Entendeu? Isso é bacana de você como leitor, de tirar as informações que o artigo não traz para você. Legal, né? Vamos lá, pergunta aqui. Boa tarde, professor. Qual após você recomendaria para um aprendizado de qualidade para quem é recém-formado em educação física bacharelado, ou achas melhor fazer um outro segmento ao invés de uma pós? Excelente pergunta. Fitness com saúde. Coloca o seu nome, por favor, aí, Fitness com saúde. Já coloca a cidade também. Inclusive, pessoal, bota a cidade de vocês aí, né? De onde vocês são? Como é que tá aí o dia de vocês hoje? Tá dando praia, não tá dando praia? Aqui tá um dia maravilhoso, tá um dia lindo hoje aqui. Mas vou responder a tua pergunta. Ó, na minha opinião, tá? Isso é opinião minha. Eu começaria com uma pós em fisiologia do exercício ou bioquímica do exercício. Por quê? Porque essas duas áreas são a base do movimento humano, de forma intrínseca. As duas bases que dão suporte para o movimento humano de forma extrínseca é anatomia e biomecânica. Ou seja, fisiologia, bioquímica, biomecânica e anatomia formam o movimento como um todo. Eu começaria com fisiologia do exercício e partiria para uma bioquímica do exercício, ou uma antes, uma depois. E se for, por exemplo, trabalhar com rendimento, performance, aí vai para um treinamento esportivo. Se você for trabalhar, por exemplo, multidisciplinar, uma nutrição esportiva também é legal. Então eu começaria dessa forma, na minha opinião. Fechou? Jacareí, São Paulo, não tem praia, tem estudo. Boa, Jonathan, é isso aí. Aqui tem praia e tem estudo também, mas é isso aí. Jacareí, São Paulo, show de bola. Beleza? Fitness com saúde. Depois você coloca o seu nome, por favor, aí. Tá certo? Fechou aqui, galera? Agora vamos ver em relação à espessura muscular, né? Isso que também é legal de ver. A hipertrofia analisada por ultrassonografia. É um dos métodos de análise. Então, olha só. Vamos com calminha aqui também, que é bem de buenas, tá? Ó, de novo, o grupo total que fez um exercício por grupamento muscular. O grupo total, vou voltar aqui. É esse aqui, lembra, né? Para ficar fresquinho aí na tua memória, ó. Esse grupo, o grupo split, aquele que blitz, condensou os grupamentos musculares em uma única sessão. Fechou? Então tá aqui. Agora nós temos os grupamentos musculares, ó. Esse EF significa elbow flexors, que significa flexores de cotovelo. É o bíceps braquial. Aqui, tríceps braquial. E aqui, vasto lateral. E no inglês, coincidentemente, tem as mesmas letras do português. Então aqui, bíceps, tríceps e vasto lateral. Show, né? Bíceps, tríceps e vasto lateral. Aqui também, só que no outro grupo. Muito bem. Agora, cara, vamos analisar aqui, ó, de novo, ó, o delta percentual. Só que agora nós temos uma pequena diferença. Na tela anterior, até volto aqui, tá? Na tela anterior, todos os grupos teve ganhos significativos, só porque não foi diferente entre os grupos, tá certo? Não foi diferente entre os grupos. Porém, eu fiz essa análise aqui mais profunda, mostrando que o agachamento teve mais do que o dobro de ganho quando comparado com o split, na média. Mas não teve diferença entre os grupos. Agora, aqui teve, tá?
Aqui teve diferença entre os grupos que nós podemos observar pelos caracteres aqui, ó, pela espadinha. Tá vendo que tem uma espadinha e uma espadinha cortada? São os caracteres que mostram diferenças entre os grupos. Então, o grupo que fez um exercício por grupamento muscular por sessão teve um aumento na espessura muscular de bíceps e de vasto lateral maior do que o grupo que fez um músculo por dia. Isso segundo esse estudo. Então, significa dizer que treinar uma vez cada músculo por dia em um exercício é muito interessante quando eu quero aumentar o grupamento muscular, por exemplo, de segmento superior, bíceps, e, por exemplo, de segmento inferior, o vasto lateral, que foi que analisaram nesse estudo. Beleza? Então isso é muito importante. Agora, o grupo que fez somente um músculo por dia, fez aquela separaçãozinha lá, também teve ganhos. Também foi significativo, tá? Isso é importante que vocês saibam. Também foi significativo. Só porque esse grupo ganhou mais. Esse grupo teve um aumento maior comparado a esse grupo. Isso que é muito importante quando a gente olha estudo, pessoal, tá? Isso é muito importante quando a gente olha artigo científico. Essa informação que eu acabei de dar para vocês de que esse grupo que fez um exercício por músculo por dia teve um aumento maior no flexor de cotovelo e no vasto lateral, isso não significa dizer que esse aqui não teve ganho. Esse também teve ganho, mas esse foi superior. Só isso. Tá? Isso relacionado ao artigo desses autores. Show de bola? Muito bem. Belém, Pará, coisa linda, Belém, Pará. Bastante longe de mim aqui, estou em São José, Santa Catarina, então estamos longe, mas felizmente temos a tecnologia aí. Seja bem-vindo, Pablo. Acho que nós já conversamos pelo Instagram, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu lembro de você. Irineu, show de bola, Irineu. Vindo de Virgínia, Minas Gerais, sul de Minas. Quase então ali em São Paulo, é isso? Show de bola. Seja bem-vindo também, Virgínia, Minas Gerais. Nunca tinha ouvido nessa cidade aí, falar dessa cidade, mas seja muito bem-vindo. Beleza, galerinha? Então vamos lá, ó. Isso aqui é legal também. Isso aqui é legal. Vamos olhar isso aqui. Eu coloquei recentemente no meu Instagram uma postagem sobre isso. E muita gente tem dificuldade. Confesso que eu também tenho muita dificuldade de entender, às vezes, tamanho de efeito. É algo que, quando eu comecei a estudar estatística muito tempo atrás, já uns 8, 9 anos, estamos em 2021 já, né? Então, uns 8, 9 anos por aí. Eu tinha muita dificuldade de entender tamanho de efeito. Então, eu precisava encontrar uma forma de explicar, de entender para mim, depois explicar isso para os meus alunos, que depois, futuramente, fui ser professor disso. Olha só, eu gosto de chamar isso aí de cabo de guerra da estatística. Se vocês não brincaram de cabo de guerra, eu brinquei de cabo de guerra na minha infância. Se você nunca viu um cabo de guerra, ou não sabe o que é, bota lá no YouTube e você vai assistir um videozinho lá, o que é cabo de guerra. Cabo de guerra basicamente é aquela brincadeira, né? E se tem duas equipes, tem dois grupos, e ficam disputando a força para um lado e para o outro. Tem um ponto central, e nós temos um grupo puxando para um lado, um grupo puxando para o outro para disputar essa força, né? E aí tem várias formas de brincar disso aí, tem várias prendas, né? Vários desafios, enfim. Mas vamos lá. Olha só, aqui, total. Quem é o total mesmo? Total é aquele grupo que fez um exercício por músculo por dia. Fez peito, bíceps, membros inferiores, fez tudo no mesmo dia. E esse grupo foi aquele que condensou um músculo por sessão, o split. Então, esse grupo aqui vai puxar a corda para o lado dele, no cabo de guerra. E esse grupo aqui vai puxar a corda para o lado dele. Ou seja, aqui vai puxar para o lado esquerdo da tela e aqui vai puxar para o lado direito da tela. Não sei se vocês estão vendo dessa forma, direita e esquerda. Mas o total vai puxar para o lado dele e o split para o lado dele. Aqui eu tenho um ponto central, que é como se fosse aquela parte que fica no meio do cabo de guerra, né? Parte no meio do cabo de guerra, que quando puxa a corda para cá, essa equipe ganha e esse aqui ganha. Tranquilo? Esses círculos que vocês estão vendo na cor preta significa a média dos participantes, aonde ficou a média dos participantes, tá? E você pode observar que tem uma linha horizontal e tem uma pequena linha vertical, uma barrinha fechada aqui, ó, para terminar essa linha. Esse aqui é o desvio padrão. Então, quanto maior for a linha na horizontal,
significa que mais distinto foram os dados, mais heterogêneo foi o grupo naquele dado, mais diferença teve no próprio grupo. E quanto mais fechado, mais próximo. Beleza, tá aí tranquilo, né? Agora, esse ponto central é o que divide o fato de ter diferença ou não entre os grupos. Se o círculo e a linha estiver para um lado todo, significa que aquele grupo ganhou o cabo de guerra. Se for para o outro lado, aquele outro grupo ganhou. Você já pode reparar que o total ganhou aqui 3 vezes, né? Ó, tá vendo que ele conseguiu puxar o cabo de guerra para a sua esquerda? O grupo split não ganhou nenhuma, pode ver. Até porque os círculos estão todos do lado do total. Show, né? Ficou claro isso aí? Show de bola. E aqui eu tenho as variáveis, ó. Essas variáveis aqui foram as que o artigo analisou. Teste de um RM no supino, teste de um RM no agachamento, na remada. Aqui nós temos a espessura muscular do bíceps, do tríceps, do vasto lateral. E esses dois aqui, galerinha, que a gente não falou ainda, mas eu já vou mostrar uma imagem para vocês, é a carga de treino. A carga externa e a carga interna, que eu já vou falar para você sobre isso. Carga interna é um dos temas que eu estudo bastante, sobre carga interna, principalmente na musculação. Tem o segundo círculo da descrição desse vídeo, que é um círculo amarelinho, tem ali um curso de controle de carga de treinamento na musculação, que é uma oferta que eu fiz lá no curso de periodização na musculação e vou continuar com ela, tá? Quem tiver interesse, clica ali ou me manda uma mensagem depois. Quem chegou depois aí, essa aula, como todas as aulas aqui nesse grupo de estudos, por meio do canal do Telegram, que eu vou fazer pelo menos uma aula por mês gratuita como essa, de 1h30, 2 horas, todas elas, pessoal, são gratuitas, divulga para quem vocês quiserem, tá? Gratuita é 0800, não cobro nada. Se você quiser a certificação, você pode entrar ali no primeiro link da descrição, tem lá a opção de 2, 4 e 6 horas, tá? Tem uma taxinha de 5, 6 reais lá para você efetuar o seu pagamento para ter o certificado no seu e-mail em até 3 dias úteis. Feito, beleza? Só para quem chegou depois aí. Então esse cabo de guerra fica aí puxando para lá e para cá. Essas duas variáveis aqui são as cargas, tá? Eu já vou explicar. Carga externa. O que é carga externa? É a quantidade de trabalho realizado. Tá, professor, o que é trabalho realizado? Na musculação, meu povo, a carga externa ela é calculada pelo produto. O que é produto? Resultado da multiplicação. Quando você ouvir produto, é calculado pelo produto. O que significa isso? Calculado pela multiplicação, certo? Produto é uma palavra bonitinha na matemática para dizer que é o resultado da multiplicação. 3 vezes 6, qual é o produto? 18. Então, a carga externa é o produto entre séries, repetições e peso. Então, eu pego o número de séries, o número de repetições, o peso do exercício e multiplico tudo, eu vou ter o produto, eu vou ter a carga externa. Como eu tenho os exercícios em diferentes pesos e ou diferentes séries e repetições, eu preciso calcular isso exercício a exercício. Eu estou desenvolvendo também uma planilha sobre isso aí para cálculo de carga externa no treinamento de força e no treinamento aeróbio. Dá um trabalho, bastante trabalho para falar palavrão, mas daqui a pouco vai estar disponível para vocês também. E já falando isso sobre carga externa, já deixo o convite para vocês aí no dia 9, 10, 11 de março, daqui a menos de um mês, 3 dias de imersão no treinamento aeróbio gratuito aqui pelo YouTube, eu e o professor Gustavo Maico. Não perde, tá? No período da noite. Vai lá no meu Instagram que você vai encontrar informações lá. Já entra no grupo para não perder a vaga, porque as vagas são limitadas para esse grupo, para esse curso, tá certo? E aqui a carga interna é a carga onde tem a percepção subjetiva de esforço frente à carga externa. Então aí nós temos a utilização de uma escala de percepção de esforço para que seja utilizada. Eu tenho vídeos no YouTube aqui também, se você quiser saber mais sobre isso. Depois vocês podem me pedir nos comentários, vocês podem me pedir no Instagram, que eu coloco para vocês o link para vocês assistirem. Beleza? Agora vem a sacada, ó. Teste de um RM no supino. Como é que está o cabo de guerra aqui? O cabo de guerra está aqui, ó. Está puxando mais para o lado esquerdo, né? Está puxando mais para o lado total, só que está perto do ponto central. Então, não tem diferença, certo? Nós fazemos uma classificação sobre o tamanho do efeito.
quando eu comparo o teste de 1RM com os grupos. Eu faço essa comparação entre grupos. Nas telas anteriores, a comparação era intragrupo, ou seja, dentro do próprio grupo, antes e depois da intervenção. Aqui é uma comparação intergrupos, é uma comparação entre os grupos, cabo de guerra. Então agora estou disputando força com outro grupo. Tranquilo? Quando nós fazemos esse tipo de análise, nós damos uma classificação. Tem algumas palavras que podem ser para vocês não tão corriqueiras assim, não são tão costumeiras assim, mas fica tranquilo que eu vou dar alguns sinônimos. Olha só, quando comparado o teste de 1RM intergrupos, total e split, trivial. Trivial a classificação. Ou seja, significa dizer que não teve diferença. Teve grandes diferenças, tudo igual. Teste de URM no supino, apesar dos dois grupos terem ganho, só porque quando eu comparo um com o outro, o cabo de guerra fica no meio, então tudo certo. Agora, o agachamento, repara o seguinte, bastante atenção no agachamento. O agachamento, eu falei para vocês ali, que o grupo que fez o total teve um aumento lá de 2 vezes mais do que 2 vezes, na verdade, quando comparado com o grupo split, na média. Isso entre os grupos. Só porque tem um detalhe muito importante, o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é a individualidade biológica. Lembra que eu falei para você que essa linha aqui horizontal significa que eu tenho pessoas que teve grandes ganhos e pessoas que teve pequenos ganhos. Essa linha, que inclusive é a maior do gráfico, mostra que apesar do grupo split ter tido, na média, um aumento percentual de 8,8, na média, mas teve homens nesse grupo que teve aumentos bem importantes, teve ganhos elevadíssimos. E o contrário aconteceu também. Apesar da média no grupo que fez um exercício por grupamento muscular ter sido lá em torno de 18%, mas teve elementos nesse grupo que ganhou muito pouco. Ganhou muito pouco. Então o que acontece? Aumentou o cabo de guerra. E aumentando o cabo de guerra, o que acontece? Fica na incerteza. Precisa-se de mais dados. Tá, beleza. Eu vou dar uma ajuda aqui para vocês então. Por isso que é muito importante a gente analisar o artigo como um todo e por isso que eu passei por cada detalhe do estudo nas suas características da amostra. Quem é que lembra aí quantos participantes tinha? Quem é que lembra aí? Quantos participantes foi esse estudo aí? Vou dar 5 segundos para vocês responderem aí, porque é o delay do YouTube da minha fala para vocês aí. Para ver quem é que tá ligado mesmo aí, ó. Quantos participantes foi nesse estudo? Quantas pessoas participaram nesse estudo? Legal isso, né? Já vou entender onde eu quero falar. Nós temos tempo ainda, tem tempo de aula, dá para dar uma relaxada, ficar tranquilo, dar uma conferida aqui no chat de vocês. Aí, ó, o Jonathan tá ligado, ó. 18, né, Jonathan? Perfeito, cara. 18. Mas por que eu perguntei isso para você, povo? Porque esse incerto, uma das justificativas de não se ter certeza, aí o Gustavo, ó, 18, boa, Gustavo, é porque o tamanho da amostra é pequeno. Se a amostra fosse maior, talvez seria uma possibilidade de ter certeza. Se a amostra fosse mais do que 18 homens, por exemplo, talvez tivesse a possibilidade de se ter certeza. Realmente o agachamento foi diferente do grupo total para o grupo split. Então tá aí uma informação importante que a gente precisa analisar com calma, beleza? Agora, a remada, esquece, tá? Eu nem vou passar muito por ela, porque a remada baixa, muito trivial, não é nem trivial, é muito trivial. Para quem não sabe o que é trivial, galera, trivial é indiferente, tanto faz, tá? Trivial, tanto faz. E aqui foi muito trivial. Pode reparar, ó, o círculo está próximo aqui do centro do cabo de guerra, a barrinha é pequenininha, então não teve diferença. Agora, olha no flexor de cotovelo, que é o bíceps braquial. Aí sim, ó, muito provável que esse grupo aqui teve ganhos bem maiores do que comparado ao grupo split. Aí sim, ó, tá vendo? O tamanho do efeito mostra que, além dos resultados intragrupos, quando comparado pré e pós, também tem diferenças entre os grupos. Isso é bem legal. O grupo aqui, ó, total, também puxou o tríceps braquial para o seu lado, mas como a barra passa o centro, significa que esse grupo não perdeu a guerra.
Esse grupo não perdeu a guerra, porque tem coisa para o seu lado. Então, da mesma forma do agachamento no teste de 1RM, não posso ter certeza. Preciso de mais dados. Ou talvez uma outra metodologia de análise da hipertrofia, ou talvez mais tempo no programa de treinamento, certo? Ou mais elementos na amostra, mais participantes. Então, tá vendo? Todas as variáveis podem interferir nos resultados do estudo. Por isso, o tamanho do efeito ajuda a gente a entender isso. No vasto lateral, quem ganhou a guerra? Quem ganhou a guerra foi o grupo total. Só porque, pelo ponto central, que é o círculo aqui na cor preta, se eu comparar aqui com o bíceps, você pode reparar que está mais próximo do centro, apesar de esse ter ganho a guerra. Então, quanto mais longe do centro, mais provável é. Como aqui está mais perto do centro, ele é provável ao invés de muito provável. Só que provável também é muito bom, né? Provável também é muito bom. Então, vasto lateral provavelmente teve diferenças significativas quando comparado o grupo que fez um exercício por grupo muscular com o grupo que fez um músculo por sessão. Agora, aqui também nas cargas, olha que interessante. O grupo que fez um exercício por músculo por sessão teve aí provavelmente um maior acúmulo de carga de treino. E eu já vou te explicar o pulo do gato. Por que isso aconteceu? Segundo os autores, é claro. Por que isso aconteceu? Há um aumento significativo da carga de trabalho feita. Mas, com a carga interna, isso não aconteceu. Ou seja, apesar do grupo que fez um exercício por músculo por dia ter feito os exercícios com mais intensidade, isso não gerou uma percepção aumentada. Isso é bom, tá? Por que isso é bom? Significa que esse aumento de trabalho ele foi um aumento adequado, porque a percepção subjetiva de esforço foi igual entre os grupos. É a mesma coisa o seguinte, vamos supor que eu faça um agachamento com 20 kg cada lado, e eu tenho uma percepção numa escala de 0 a 10 de nota 7. Difícil, 7. Aí eu vou aumentar para 25 quilos. E eu mantenho essa percepção de 7, significa que aquele 25 quilos vai me resultar, provavelmente, uma hipertrofia maior, porque eu estou aumentando a intensidade de trabalho sem aumentar a percepção subjetiva de esforço. Por isso que tem que avaliar. Por isso que tem que controlar a carga de treinamento. Por isso, eu fiz, entre ontem e hoje, uma enquete no meu Instagram para perguntar sobre uma imersão em musculação. Então vocês que já estão aí já estão convidados. Eu vou fazer uma imersão em musculação, não é agora, vai demorar um pouquinho. E vai ser praticamente um curso de pós-graduação, que nem o Irineu perguntou aí, né? E aí eu vou fazer um negócio feroz mesmo, furioso, de musculação. Do início, desde o início até a aplicação específica envolvendo aí avaliação, prescrição e controle de carga. E o pessoal peca muito no controle de carga. Eu tenho visto isso. Tenho visto isso nas práticas profissionais e também nos cursos que eu ministro. Eu vejo o pessoal tem uma grande dificuldade, uma barreira, na verdade, né? Uma barreira, não é nem uma dificuldade, é uma barreira para o controle de carga de treino. E carga de treinamento é muito importante, galera. Muito importante, porque é uma oportunidade de você conseguir perceber como que o aluno reage à sua prescrição de treino, beleza? Agora vamos lá. Ó. Essa figura ela é muito interessante para a gente discutir. Essa figura mostra as cargas de treino. Na parte de cima do gráfico está a carga externa, a quantidade de peso levantado, ou seja, a quantidade de carga pelo produto entre séries, repetições e o peso. Está aqui. Total load lifted, total de carga levantada. Lift é levantar no inglês. Tranquilo? E aqui, embaixo do gráfico, internal training load, ou seja, carga interna. Como que os caras fizeram isso, os autores? Como que eles calcularam isso? Vou te explicar. Carga externa, séries vezes repetições vezes peso. Posso então, agora te dar um exemplo prático. Se você fez 3 séries de agachamento com 10 repetições e essas 10 repetições foram feitas com 20 quilos no total, tá? Considerando barra, só para tu entender a ideia. 3 vezes 10, me ajuda aí, 30. 30 vezes 20, 600. 600 quilogramas. 600 quilogramas força. Essa é a carga externa. Show, né?
E aí nós vamos fazendo isso de cada exercício ao longo das sessões e vamos calculando. Hoje nós temos softwares, planilhas para fazer isso. Então é bem tranquilo para você ter gráficos dinâmicos, coloridos, para conseguir, né, mostrar para o seu cliente. Isso é muito legal. Faz diferença, tá, pessoal? Faz diferença. Tanto no comprometimento quanto ao seu aluno, frente ao seu aluno, quanto na segurança e credibilidade do seu trabalho. Tranquilo? Então, se você observar aqui, tá vendo que existe um asterisco, tem um caractere. Esse asterisco mostra que houve diferença entre os grupos nas cargas de treinamento de forma externa ao longo das 8 semanas. Então aqui está todo o programa. O grupo que fez um exercício por grupamento muscular por sessão teve mais carga externa do que o grupo split. O que mostra isso é a estatística, a diferença estatística. Show de bola. O que acontece? Então, qual a explicação disso ter acontecido? Uma das explicações é que quando você faz um exercício por músculo por dia, você consegue aumentar a intensidade naquele exercício. Por exemplo, se no treino eu vou treinar peitoral, supino reto com máquina, supino reto com halteres, enfim, os exercícios não vêm ao caso agora, mas imagine 5 exercícios de peitoral que você tenha que fazer na mesma sessão. Concorda comigo, se você fizer 5 exercícios de peitoral na mesma sessão, você vai ter que dar uma segurada no freio, no peso, porque você precisa cumprir 5 exercícios? Agora, se eu pegar um desses exercícios e colocar em uma das sessões isoladamente, eu tenho a possibilidade de aumentar o peso nesse exercício. Se eu aumentar o peso no exercício, eu aumento o produto, eu aumento a carga externa. Olha que bacana, né? Por quê? Porque as séries eram 3 e as repetições eram 10 a 12. Então aconteceu duas coisas aqui. Ou eles aumentaram o peso, o grupo que fez um exercício por músculo, por sessão, ou eles conseguiram ficar mais próximo dos 12 repetições, das 12 repetições. Porque se eu altero as repetições ou o peso, eu altero o resultado final. 3 vezes 10 vezes 20 dá 600, mas 3 vezes 11 vezes 20 eu tenho outro valor, por causa de uma repetição. Aí é que está a sacada do personal trainer. Aí é que está o diferencial do treinador. Para que vocês entendam de uma vez por todas que peso do exercício não é carga. Carga de treino é séries, repetições, exercício. Para de dizer que peso é carga. Para de dizer isso, por favor. Ah, tu faz com quanto no supino? Qual é a tua carga no supino? A minha carga no supino é 3 séries de 12 repetições com 25 quilos. Essa é a minha carga. Não, quero saber o peso. Ah, tá, tu quer saber o peso do exercício. Peso é um dos elementos da carga. Carga é tudo, é volume e intensidade. Aí é que está a sacada do personal trainer, porque muita gente ainda olha a hipertrofia como aumento do peso simplesmente. E não é, muito pelo contrário, tá? A hipertrofia hoje está caminhando mais para o volume, para séries e para repetições. Então isso é muito importante e esse artigo mostrou isso de uma forma muito elegante. Tranquilo, povo? Show de bola? Valeu, Pablo! Fadiga acumulada no split. Exatamente isso, Jonathan. É o que eu ia falar agora, cara. Porra, perfeito. O palavrão. Perfeito. Exatamente isso. Em virtude do grupo split ter feito todos os exercícios na mesma sessão, houve o quê? O que aconteceu? Uma solicitação maior da parte neural envolvida naquele músculo. Então tem uma fadiga que ela é localizada como se fosse. Então meu peito fica mais fadigado, minhas costas ficam mais fadigadas, meu bíceps e assim por diante. Mas veja bem, esse grupo também teve ganhos na força máxima, também teve ganhos de hipertrofia, mas é que esse grupo aqui teve uma cerejinha do bolo, tá certo? Então é essa a interpretação que eu quero mostrar para vocês aí. Essas são as discussões pra gente hoje nessa tarde. Show de bola? Vamos lá. O que é split? Split significa fazer um músculo por sessão. Um músculo todo. Por exemplo, você vai treinar só costas no dia, no sábado, por exemplo. Só costas, mas nenhum outro grupamento muscular. Na verdade, split, tá, Letícia? Letícia, né? Na verdade, split é divisão, tá? Aqui eles colocaram split como um músculo por dia. Mas split é dividir. Split é divisão. Aqui eles colocaram como um músculo por dia. Então teve grupo que fez um músculo
por dia simplesmente, certo? Isso é split. Vamos lá. Ó, carga interna. Como que foi calculada a carga interna? O tempo sob tensão multiplicado pela escala de Ohmni. O que é essa escala de Ohmni, povo? Vamos lá, ó. Escala de percepção subjetiva de esforço. Todos vocês aqui que estão aqui nessa aula têm que conhecer que é a escala de Borg. Escala de Borg todo mundo conhece. É a escala que foi idealizada pelo Gunnar Borg, né? Aquele sueco que infelizmente já faleceu, não está mais com a gente. O Gunnar Borg deixou uma grande contribuição para a gente ao longo dos anos, das décadas, né? Nós estamos chegando aí bastante no... Como é que é? Já fizemos, acho, 50 anos. Eu esqueci a palavra agora, mas enfim, vamos lá. E o Borg, ele deixou uma contribuição de uma escala que vai de 6 a 20. Já viram aquela escala de Borg? De 6 a 20? Por que é 6 a 20? É uma analogia do 6 para 60, que é o batimento de repouso, e 20, que é 200, que é o batimento máximo. É uma analogia. A gente sabe que não é assim para todos, mas é uma analogia. Ao longo dos anos, muitas escalas foram criadas, inclusive a escala de Foster. Foster, de forasteiro, Foster, tá? Foster criou uma escala que vai de 0 a 10, um pouco mais fácil para a gente entender, até porque é mais característico para a gente como sociedade, né, o 0 a 10. E, mais para frente, teve uma escala validada em 2003 por Robertson, que foi a escala de Ohmni. Essa escala de Ohmni é uma escala que ela tem um desenho assim linear, ela tem um desenho assim que vai subindo com uns bonequinhos que seguram uma barra como se fosse um agachamento. Tem uns bonequinhos que vai ficando mais forte ao longo do aumento dos números. Essa é a escala de Ohmni. Depois bota no Google, se não sabe, lá, pega lá. E tem vídeos meus que eu mostro isso aí também, tá? Escala de Ohmni. Essa escala de Ohmni vai de 0 a 10 também. Então, para encontrar a carga interna, basta você pegar o tempo sob tensão e multiplicar pela escala de Ohmni. Mas vamos lá. Uma atenção aqui. Uma atenção aqui. Tempo sob tensão é uma das formas de controle do volume de treino na musculação de forma interna. Repito, o tempo sob tensão é apenas uma das formas de controle de volume da carga interna. Carga interna é como o aluno percebe a carga que você prescreveu. Já vou dizer por que é importante isso. Já vou dizer por quê. Mas vamos lá. Tempo sob tensão é o tempo que o indivíduo fica contraindo a musculatura. Então só é contado o tempo que o indivíduo está lá fazendo o exercício. Certo? Só esse tempo aí. O tempo de intervalo não é considerado nessa variável. Então, se eu tenho uma sessão de 40 minutos e o indivíduo ficou 10 minutos sob tensão, o volume é 10. Na mesma sessão 40 minutos, o indivíduo ficou 20 minutos, o volume é 20. Ou seja, no mesmo tempo de sessão, eu posso ter tempos sob tensão diferentes. É por isso que nós não damos bola para tempo da sessão na musculação. A gente olha tempo sob tensão. É diferente do treino aeróbio. O treino aeróbio é outra coisa. Musculação, tempo sob tensão. Tá, beleza. Quais são as outras formas de volume na musculação para carga interna? Número de séries, que é o mais simples, que é o que eu recomendo tu começar usando, e número de repetições, que fica entre a simplicidade do número de séries e a complexidade do tempo de tensão. Certo? O número de repetições é bem bacana utilizar para controle de carga interna. Exemplo, se o indivíduo ficou 10 minutos sob tensão e teve uma percepção 9, a carga interna é 90. 90. Você pode perceber que as unidades, inclusive, são bem inferiores a essa aqui. Show, né? Tá, beleza. Por que controlar a carga interna, então? Explica aí, Moa. Explico. 2 motivos principais. Primeiro, resposta intra-indivíduo. Eu posso prescrever para você... Vou voltar aqui, ó. Imagine que eu prescrevi esse treino para você. Supino inclinado com halteres, supino inclinado com barra, inclinado com máquina, reto com máquina. Para você, indivíduo A, tá? Para você, aqui. Esses exercícios. Você vai fazer segunda e quinta-feira isso. Show? Segunda e quinta-feira. Na segunda-feira, tudo igual. 3 séries, 10 a 12 repetições, tudo igual. Mas, no domingo, tu dormiu mal. No domingo, tu foi pra festa. No domingo, tu foi pro churrasco. Na segunda-feira, tu teve uma percepção subjetiva de esforço, por exemplo, alta. Porque você não está com uma condição muito bacana assim.
Na quinta-feira, esse mesmo treino, tudo igual. Ou seja, a mesma carga externa, tudo igual. Mesmas séries, repetições, intervalo, peso, tudo igual. Mas na quinta tu já tá melhorzinho já. Na quinta-feira tu já entrou no ritmo, já tá no trabalho, tudo certo. Ou seja, tu vai sentir esse treino menos intenso. Então a mesma carga externa pode te resultar diferentes respostas. Esse é um dos motivos, inclusive o principal. Agora, qual que é outro motivo? A mesma carga externa prescrita para indivíduos diferentes. Então vamos supor, eu prescrevi esse treino, essa carga externa, para você indivíduo A e para você indivíduo B. Duas pessoas diferentes. E pense o seguinte, ó, vocês são gêmeos, tá? Vocês são gêmeos. Gêmeos, univitelinos. O mesmo treino, com a mesma carga, vocês podem ter respostas diferentes. Isso cai por tabela aquela coisa de fazer treino em dupla igual. Sabe essas pessoas que treinam em dupla igual? Não é treinar em dupla. Treinar em dupla tudo bem, ótimo, mas cada um com o seu peso, com a sua execução, com a sua cadência, com a sua ação concêntrica, excêntrica ou isométrica. Mas sabe aquelas pessoas que treinam igual, o mesmo exercício, mesmo tudo igual? Pessoas distintas? Pois é. Então por isso a importância de se controlar a carga interna. Beleza? Carga interna, pessoal, é uma coisa que já fiz cursos, eu tenho cursos aí, tá? Tem no YouTube também, tem bastante vídeos. Quer saber mais sobre isso aí? Procura aí que tem bastante conteúdo. Show de bola? Vamos dar uma paradinha aqui só para ver aqui o chat aqui, como é que tá? Deixa eu ver. Jonathan, em aplicativos falta esse controle. Falta mesmo, mas tem um aplicativo, nós estamos desenvolvendo, Jonathan, um aplicativo chamado ValeFit, tá? É sobre minha consultoria esse aplicativo. No ValeFit já tem um controle de carga. Beleza? Agora dá uma coceira aqui. Desculpa aí. Vamos lá. Divisão muito utilizada no fisiculturismo. Isso mesmo, Jonathan. Isso aí. A Genilza, individualidade biológica, claro. E aí que tá, ó. O controle de carga interna mostra bem isso, a importância de a gente olhar para os princípios do treinamento. Tá vendo como tudo pode ser explicado pelos princípios do treino? Individualidade biológica. Esse controle também resulta na resposta e progressão da carga de treino? Com certeza, Jonathan. Daí a gente olha para outras variáveis, como por exemplo a monotonia e o strain, tá? Que daí são variáveis estatísticas. Quem sabe posso elaborar em uma aula ao vivo para vocês sobre isso, sobre o controle de carga interna na musculação. Mais para frente, posso elaborar isso no mês que vem. Vamos fazer uma aulinha por mês. Então posso comentar sobre isso aí, né? Progressão e controle de carga. Fica legal, um tema bacana. Vou até salvar esse chat aqui depois para anotar isso aí. Beleza? Então vamos lá. Se tiver perguntas aí, deixa no chat. Ó, pessoal, para a gente fechar nossa aula, então, eu planejei aqui para 1h30. 1h30, 2 horas, então a gente está com um tempo bem legal aí. Pode mandar as perguntas, pode bombardear aí, tá tudo certo, tá? Aplicação prática. Aí agora que vem, meu amigo. Vamos lá, agora que vem o negócio. Agora me empolguei, vou até me ajeitar aqui, ó. Vou pegar minha cadela barulhenta aqui, vamos lá. Olha só. Aplicação prática. Tá, beleza. Moa, entendi tudo isso aí, cara. Show de bola. Ali o cabo de guerra da estatística, bacana. Carga interna, carga externa, show de bola. Né? E já digo para você o seguinte, não te preocupa se tu ficar com mais dúvida. Na verdade, eu quero que tu fique com mais dúvida, na verdade. Tá? Quanto mais dúvida tiver, melhor. Porque a aula não acaba aqui. Ela começa aqui, na verdade. Entendeu? Ela começa aqui, nunca se termina aqui. Então, se você saiu daqui entendendo tudo, eu vou ficar um pouquinho preocupado. Se tu tiver uma dúvida, eu vou ficar um pouquinho mais feliz. Porque isso vai fazer com que a gente sempre converse. Beleza? Então vamos para uma aplicação prática. Aí é que tá legal, tá? Galera, ó, daqui a pouco a gente vai encerrar a aula. Então, para quem não pegou a ideia ainda ali, ó, no primeiro círculo de baixo na descrição, escolha seu certificado, clica naquele link se você quiser a certificação dessa aula. Vai direcionar para um site, você escolhe lá o teu certificado, pá, tá? E vai ficar isso vitalício, tá? Não vai ser só hoje. Então, se você quiser assistir amanhã, assistir na segunda-feira e depois ver isso, fica extremamente à vontade, tá? Esse controle também... Ah, beleza, show. Já respondi a pergunta, né, Jonathan? Show de bola. Vamos lá. Olha só, galera. É uma aplicação prática que é legal. Eu gosto de fazer isso, tá? Porque é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O artigo comentou sobre treinamento aeróbio?
Não, né? O artigo só falou sobre musculação, até porque não era o objetivo do artigo falar de treinamento aeróbio, né? Então, não, vamos defender o artigo, claro. Até porque ninguém está atacando ele, mas é só uma pergunta. Eles não falaram em treinamento aeróbio porque não era a proposta do artigo, não era o objetivo do artigo. Beleza. Mas nós temos que pensar que nós temos uma heterogeneidade de clientes. Nós temos pessoas que têm diversos objetivos, né? Nós temos pessoas que querem, por exemplo, hipertrofia muscular e aumento do consumo de oxigênio, aumentar o condicionamento físico. Né? Tem pessoas que querem um pouquinho de tudo. Já viu aquelas pessoas que querem um pouquinho de tudo? Eu quero perder um pouquinho aqui, quero ganhar um pouquinho aqui, eu quero ficar bem condicionado, mas não quero ficar musculoso. Já viu que tem essas pessoas assim? Né? Que querem de tudo? Tudo bem. Somos profissionais, precisamos respeitar. Todo objetivo tem que ser respeitado. Se uma pessoa entra na academia e diz que está querendo fazer musculação porque precisa emagrecer para em 2 meses entrar no vestido, uma festa, para um casamento, respeite esse objetivo. Tá? E seja claro nas estratégias. Também você não vai ser hipócrita. Seja claro nas estratégias, mas respeite o objetivo. Beleza? Olha só. Você tem um aluno aí, ó, que quer ganhar massa muscular e quer aumentar o seu condicionamento físico, o seu consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio é uma variável direta do condicionamento físico. VO2 máximo, a capacidade máxima de respirar oxigênio da atmosfera, puxar ar da atmosfera. Esse oxigênio ele vai ser metabolizado no teu organismo e resultar em trabalho, em energia, que no nosso caso é o quê? Movimento humano. No nosso caso é o quê? Exercício físico. Esse é o conceito de consumo de oxigênio. Quanto mais capacidade de você inspirar oxigênio e metabolizá-lo e transformá-lo em energia, maior é o seu condicionamento físico. Tranquilo? Então, imagine que você tem essa pessoa aí. E essa pessoa falou para você que pode treinar 6 vezes por semana, uma boa frequência. 6 vezes por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mesmo que seja poucos minutos, 20, 25, 30 minutos, enfim, mas falou para você na sua anamnese, você como personal lá foi falar com o seu cliente, uma anamnese, conversa olho a olho, né? Toque a toque, conversou, trouxe o aluno para o seu universo, você entrou no universo do aluno. 6 vezes por semana, professor, professora. Show! 6 vezes por semana. Só que o seguinte, 6 vezes por semana, para aumentar o consumo de oxigênio, você planejou que pelo menos tenha que se ter de 5 a 10 quilômetros percorridos em treinamento aeróbio. Beleza? Então você planejou esse volume de treino. Tá, essa pessoa vai precisar percorrer 5 a 10 quilômetros de treino aeróbio aí. Essa margem dobrada, 5 a 10. E 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. Tá certo? 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. E é um volume moderado, não é um volume alto, tá, pessoal? Até para iniciante, 12 séries é bem tranquilo. Se é um indivíduo avançado, 16 séries pode ser pouco. Pode ser que você tenha que aumentar para 20, 24 ou até mesmo 32, dependendo do estudo que você utilizar como referência. Mas é um volume bem legal, tá? O nosso raciocínio aqui na nossa aplicação prática, para o contexto todo que a gente vai fazer, é um bom volume de treino na musculação. 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. Então você tem esse princípio para você fazer a sua programação inicial. 6 vezes por semana, 5 a 10 km de treinamento aeróbio, 12 a 16 séries por grupamento muscular. Olha só que interessante o que eu vou mostrar aqui para você, uma aplicação prática, para a gente fechar esse sabadão aqui e todo mundo ir feliz, aproveitar o resto do sábado que ainda está bem... Tem bastante tempo ainda, é 3h20 da tarde, horário de Brasília. Nós temos bastante tempo ainda para aproveitar o sabadão e, sem contar que tu vai aproveitar o sabadão com esse conhecimento que vai ficar aqui para vocês depois no YouTube. Certo? Ó, vem comigo no que eu fiz aqui, tá? É só uma ideia. Só uma ideia, só uma aplicação prática do artigo. Ou seja, eu vou pegar as informações do artigo científico e vou transformar em prescrição de uma forma adaptada à realidade que me foi imposta, que é hipertrofia, aumento do consumo de oxigênio, 6 vezes, 5 a 10 km por semana no treino aeróbio, 12 a 16. Olha como é que eu fiz aqui, ó. Segunda, musculação. Terça, musculação. Quarta, corrida. Quinta, musculação. Sexta, musculação. Sábado, corrida. Coisa linda, né? Ó. Segunda e terça, musculação. Quarta, corrida. Quinta e sexta, musculação. Sábado, corrida.
Foi uma forma que eu organizei. Poderia ser diferente? Poderia ser diferente. Você poderia colocar a corrida terça e sexta, por exemplo. Você poderia fazer a musculação no começo da semana e o aeróbio lá para o fim da semana, sexta e sábado. Então aqui, galera, ó, só aqui, nesse slide, nessas 6 frases, a gente já pode discutir a tarde inteira. Tá vendo por que artigo não prova nada? É por isso que a gente tem que se unir, galera. A gente não tem que brigar na rede social, ficar brigando nos Instagram da vida. Não, a gente tem que se unir. Tá, e aí, como é que a gente pode melhorar isso? Tá, mas o aluno está com mais energia no fim da semana, então vamos colocar a corrida no fim de semana. Já que precisa aumentar o consumo de oxigênio mais rápido. Tá entendendo? Esse é o feeling do treinador. É usar a ciência aplicada à sua prática para o seu aluno. Essa é a ideia. Então eu fiz dessa forma, tá? Segunda, terça, musculação. Quarta, corrida. Quinta, sexta, musculação. Sábado, corrida. Agora vamos lá. Pegando a ideia do artigo. Pegando a ideia com o artigo. Vamos lá. 5 a 10 km no treinamento aeróbio. 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. Olha só isso aqui. Montagem de programas. Eu vou colocar para vocês agora aqui na tela como se fosse o treino A desse aluno ou dessa aluna que teve aquele objetivo de hipertrofia e consumo de oxigênio, segunda e terça musculação, quarta corrida, quinta e sexta musculação e sábado corrida. Olha só. Supino reto, tríceps polia, desenvolvimento com halteres, remada baixa, rosca direta e agachamento livre. Tenta reparar o que eu fiz aí. Só tenta reparar de imediato. Supino reto, tríceps polia, desenvolvimento, remada, rosca direta, agachamento livre. Eu coloquei as nomenclaturas clássicas, tá? Tem divergências, diferenças aí, talvez da região que você trabalha. O que você está reparando que eu fiz? O que eu fiz aí? Um exercício por grupamento muscular na sessão. Imagine que essa aqui seja a segunda-feira do aluno. Show de bola, né? O artigo não mostrou o exercício de ombro. Lembra que eu falei no começo da live? Não mostrou o exercício de deltoide, não falou, não prescreveu, mas eu botei. Ora, o aluno quer trabalhar deltoide, vou colocar deltoide. Deixa eu tirar aqui do meio dele. Vou trabalhar deltoide. Mas agora olha só, o que eu fiz? 3 a 4 séries de 10 a 12 repetições, com 60 segundos de intervalo. Foi a mesma coisa que o artigo mostrou. Tá vendo? Olha que interessante. E veja o seguinte. Esse treino é o treino A. É o treino da segunda-feira. Na terça-feira tem de novo musculação, certo? O que eu posso fazer? Eu posso seguir a sugestão da literatura, do artigo que eu estou mostrando para vocês, de mudar os exercícios e manter a ordem. Então aqui eu posso colocar um supino inclinado, aqui um tríceps testa, aqui eu posso fazer uma elevação e assim por diante. Ou posso manter os exercícios, que eu não sugiro. Eu sugiro modificar eles. Uma outra coisa, eu posso também mudar a ordem. Aqui começou pelo supino reto, exercício de peito, e terminou com membros inferiores. Na outra sessão, eu posso começar com um exercício de membros inferiores, por exemplo, um leg press, e terminar com um exercício de peito. Agora, onde é que está a sacada das séries por grupamento muscular? 12 a 16, não é verdade que eu falei para vocês? Se a pessoa treinar 3 séries nos 4 dias da musculação, segunda, terça e quinta e sexta, 3 vezes 4 dá quanto? 12. E se for 4 séries, dá quanto? 4 vezes 4, 16. Então fica dentro da margem. Inclusive, temos outra estratégia. Olha só quantas coisas podemos fazer. Na segunda e na terça, por exemplo, se é uma pessoa que tem mais disposição no começo da semana, na segunda e na terça eu faço 4 séries. Lá na quinta e na sexta, chegando mais próximo do fim de semana, mais cansado, eu faço 3. Aí eu tenho um total de quantas séries? 4 mais 4, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. Fica dentro de 12 e 16. Tá vendo? A gente pega a aplicação do artigo e transforma isso em prática. Posso fazer adaptações? Deve. Deve fazer adaptações. Eu optei dessa forma. Ah, mas Mo, poderia fazer 2 séries de 20 repetições? Claro. Poderia fazer 5 séries? Claro. Aí depende do volume de treino que você quer para o seu aluno. Show de bola?
12 a 16 séries, sistema total do antigo. Perfeito, Jonathan. É isso aí. Show de bola. Tá certo? Então, olha só. Foi aí uma forma de treinamento. Esse treino, se forem 3 séries, tá? 3 séries, 6 exercícios, vai dar 18 séries na sessão. Então, o treino todo vai dar 18 séries. Com 1 minuto de intervalo, esse treino aqui, contando com aquecimento e volta calma, vai dar uns 30, 35 minutos. Máximo 40. Então, é uma sessão, em termos de tempo, bem possível, né? E bem adequado à realidade da grande maioria das pessoas. Então, a minha sugestão, dependendo, claro, de uma série de variáveis que você precisa analisar, eu sugiro não passar de 1 hora de sessão. Tá? Acima de 1 hora já começa a complicar, até mesmo questão de tédio, monotonia. Então, é interessante você ficar mais próximo dos 30, 45 minutos, na minha opinião, dentro de um contexto geral. Certo? Fechou? Ó, olha como já tem pergunta, quer ver? Ó? Sandra, oi Sandra. Tenho 50 anos de idade, faço treinos em casa diariamente, descanso um dia, desde o início da pandemia e saí do manequim 50 para o 40. Coisa linda, hein? Estou fazendo HIIT 3 dias na semana, 2 dias superiores, 2 dias inferiores, 3 de 15. Coisa linda aí, tá vendo? Tá fazendo uma programação, um fracionamento de treino excelente. Colocando a musculação, alternando com o aeróbio. Show de bola. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Só que eu estou condensando a musculação para bater o volume de treino. Show? Gustavo, posso realizar esse treino em forma de circuito? Olha aí, ó, tá vendo? Show de bola, Gustavo. Claro, pode fazer em forma de circuito. Mas é o seguinte, Gustavo, se você fizer em forma de circuito, o que acontece? Você perde o foco da hipertrofia, tá? Porque o treinamento de circuito ele tem que baixar a intensidade um pouco. E a hipertrofia ela tem relação com o volume adequado, tempo sob tensão e a intensidade entre moderadamente alta, alta e até algumas vezes muito alta, ou próximo da falha. O circuito, por ser em circuito, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que segurar, tu vai ter que botar um pé no freiozinho ali na intensidade. Então é bom para resistência, mas pode, claro, sem problema nenhum fazer, talvez uma sessão ou uma semana ou outra, por exemplo, você pode fazer isso 4 semanas e uma semana fazer em circuito, para dar uma quebrada no gelo, né? Uma forma diferente de treinar, que é muito importante para o estímulo, no sentido motivação. Certo? Respondido? Isso aí. Show de bola. Então vamos lá. Galera, seguinte, ó. Isso aqui como se fosse o treino A da segunda-feira, tá? Mas é o seguinte, eu não vou me estender muito, passar para vocês, por exemplo, toda semana, porque daí, claro, nós vamos passar aí de 3 horas tranquilo. É apenas um modelo. Segunda-feira. Se fosse terça-feira, eu posso seguir o mesmo esqueletinho que está aí, só troco os exercícios. Lá na quinta-feira e na sexta-feira, que tem de novo musculação, segue o esqueletinho, troca os exercícios que nem o artigo mostrou. Beleza? Agora, treino aeróbio, pra gente fechar. Certo? Treino aeróbio. Sandra, vai ficar salvo sim, tranquilo, tá? Forever, forever, né? Ao infinito e além. Vai ficar salvo sim, tá? Tranquilo. Inclusive, a opção para certificação vai ficar. Todos os links que estão na descrição ali, galera, todos os links, eles vão ficar, tá? Tem ali o certificado, tem o controle de carga de treino, que é um curso meu na Hotmart, tem a matrícula para EducaFit, que são os meus cursos online lá. Dá uma olhadinha lá. E tem também o meu livro de musculação também, tá? Que eu mando para você por correio. Vamos lá. Agora o aeróbio, né? Pra gente fechar, ó. Quarta-feira e sábado, né? Quarta-feira e sábado treino aeróbio. Vamos lá, treinamento intervalado. Vamos pensar então que nessa semana ali, o aluno vai fazer treinamento intervalado. 5 a 10 quilômetros para tentar melhorar um pouquinho o seu consumo de oxigênio. Como que eu fiz esse treinamento intervalado? É importante que você faça um teste, certo? Faça um teste físico. Professor, eu não tenho condições de fazer teste físico porque é muito caro. Aquele teste na esteira lá é muito caro, né? Com analisador de gases. Não precisa. Faz um teste de Cooper. Faz um teste na esteira simplesmente aumentando a velocidade. Ah, mas eu não tenho condições. Tudo bem, faça um teste de banco, que também é possível. Ah, mas não dá. Então estima o consumo de oxigênio. Sabia que você pode conseguir o consumo de oxigênio apenas com idade, sexo da pessoa, peso e altura? É exatamente isso. Tá? E todos esses vídeos aí que eu te falei tem aqui no meu canal no YouTube, assiste lá. Então é importante fazer um teste físico, certo? Para você encontrar a velocidade de consumo de oxigênio, para você identificar melhor a prescrição no sentido de intervalos, de estímulos e assim por diante. Mas é só, para o raciocínio, para a aplicação prática do artigo, tá?
Sessão, 25 a 30 minutos. Então, a sessão de treino da pessoa, 25 a 30 minutos. 10 estímulos de 30 segundos. Vamos lá. Conceito. Aí, ó, de novo o conceito. Treinamento intervalado, galerinha, existem 3 modelos, tá? 3. Treinamento intervalado de sprint, que é o CIT, que é o Crash Sprint Interval Training, que é na máxima capacidade de realização de trabalho, ou seja, é aquele sprint que você vai fugir do cachorro do vizinho. Sabe aquele sprint que você corre do cachorro do vizinho? É aquele sprint lá, vendo Jesus. Esse é o CIT, tá? Sprint Interval Training, CIT, treinamento intervalado de sprints. Nós temos o intervalado intensivo, que ele é máximo, só que é abaixo do máximo, ele é submáximo. Tá? Ele é forte, mas não é supramáximo. Esse estímulo é aquele estímulo que ele é em torno de 80%, 90% da frequência cardíaca de reserva. São estímulos mais fortes e por isso mais curtos, geralmente até 1 minuto. Tá? E a gente tem um intervalado extensivo. O intervalado extensivo é aquele intervalado que ele é mais moderado para forte, então é 75% da frequência cardíaca, por exemplo. Ele pode ser, por exemplo, mais longo, 2 minutos, 2 minutos e meio, se for pelo tempo, ou pode ser pela distância. Isso é intervalado extensivo. Por que é intervalado? Porque tem recuperação, tá? Tem recuperação entre os estímulos. Olha só, aqui eu trago um exemplo de treinamento intervalado, 10 estímulos de 30 segundos, então é um estímulo forte a 120% da velocidade de consumo de oxigênio. Eu vou te dar um exemplo prático aqui agora para tu não ficar viajando. Do que é isso aí? Vamos supor o seguinte, eu, Moacir, fiz um teste físico e a minha velocidade máxima na esteira, dando sangue lá, foi de 15 km por hora. 15 km por hora. Então, essa velocidade de 15 é a minha velocidade máxima. Essa velocidade de 15 é a minha VVO2, é a minha velocidade associada ao meu máximo. Perfeito? 15 por hora. Show, né? Então, 15 por hora é o meu 100%. Se o meu 100% é 15 por hora, quanto que é 120%? Eu vou pegar esse 15 por hora e somar 20%. Para mim, Moacir, nesse exemplo que estou te dando agora. Então, se eu for fazer esse modelinho que está aí na tela, eu vou fazer 10 estímulos de 30 segundos a 18 km, por exemplo, na esteira. E é 20% somado de 15. 20% de 15 é 3. 3 mais 15, 18. Então, os meus estímulos para esse treino é 18 por hora. 30 segundos, 10 vezes. Isso é intensivo. Tá? E se fosse extensivo? Extensivo é, por exemplo, em torno de 80% da minha velocidade máxima. Então, se fosse um extensivo, nesse mesmo exemplo de 15 por hora, para mim, seria estímulos de 2 minutos a 12 por hora. E daí eu vou tirar 20%, 12 por hora. Agora aqui é 30 segundos, 18 por hora. Então, perceba a diferença dos treinamentos intervalados. Dentro dos treinamentos intervalados, a gente tem diferença. Tá aí o CIT, Moa. O CIT é aquele que eu vou pegar de um ponto ao outro e vou dar. E vou com tudo. Esse é o CIT. 20 por hora, 25 por hora, a velocidade que eu conseguir. Show de bola? Esse é um treininho. Ó. 10 estímulos de 30 segundos, 90 segundos entre os estímulos. Perdão. Agora olha só. 30 minutos, 25 a 30. Se eu pegar 10 estímulos de 30 segundos e recuperação de 90, concorda comigo que cada estímulo e cada recuperação vai dar 2 minutos? Porque se eu corro 30 segundos e descanso 90, vai dar 2 minutos, 120 segundos. São 10 vezes, não são? 10 vezes 10 vezes 2 minutos, 20 minutos. Se eu contar um aquecimento e volta calma, fechou. 25 a 30 minutos. Está aí a sessão de treino da pessoa. A pessoa faz isso, por exemplo, na quarta-feira e no sábado para fechar a semana. Olha a aplicação prática. Agora lembra do começo do artigo, o que estava falando, para a realidade prática que nós transformamos, respeitando a literatura e colocando as informações da ciência com ética e coerência. E aí? Vendo? Ah, então, se tem 3 tipos de intervalado, Moa, dá de fazer, por exemplo, na quarta um intensivo e no sábado um extensivo? Claro, aí já tá pegando a ideia.
Ah, poderia fazer 2 treinos contínuos ao invés do intervalado, porque o contínuo é aquele que vai sempre, não tem intervalo, né? Do início ao fim, o estímulo só existe por si, não tem intervalo. Tá vendo? Olha quantas possibilidades que se tem de prática. Outra coisa importante também que a gente não discutiu aí, né? Tá vendo que eu coloquei aqui, vou até voltar aqui para vocês, ó. Ó, tá vendo que foi colocado 12 a 16 séries? Vou deixar o meu laser no 12 aqui. Só para tu pegar a ideia, tá? 12 séries por grupamento muscular. O que eu poderia fazer então? 3 vezes musculação, 3 vezes corrida. 3 vezes musculação, 3 vezes corrida. Segunda, quarta e sexta musculação, terça, quinta, sábado, corrida. Só que daí nos treinos de musculação eu faço 4 séries por exercício. Se eu fizer 4 séries por exercício em 3 vezes na semana, 4 vezes 3, 12. Deus é matemático. Vendo? Então olha quantas possibilidades, cara, que você tem de uma transformação de artigo científico. É por isso que é importante a gente discutir. E esse é meu projeto no canal do Telegram, esse é meu projeto novo agora aqui no YouTube, de trazer esses artigos, mastigar eles, ler bastante e mostrar uma das infinitas possibilidades que existem de aplicação prática, para que vocês consigam colocar isso dentro da realidade do seu aluno, aí na prescrição do exercício, na sua periodização. E aí, povo, feito? E aí, alguma pergunta? Manda a bala aí, ó. Jonathan, seus livros, só e-book ou físico também? Jonathan, eu tenho os dois, tá? Tenho e-book e tenho físico também. Só que físico, no momento, eu tenho apenas 2 dos que eu já escrevi e um tá acabando a primeira edição, nós vamos para a segunda já. E o outro ainda tem um pouquinho mais, já encerrando a segunda edição, indo para a terceira já, que é o de musculação, métodos de treinamento da musculação. Beleza? Show de bola? Escrito e desenhado agora. Show de bola, Irineu. Obrigado. Obrigado, Jonathan. Pessoal, ó, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, cumprida com bastante alegria. Para mim foi muito bom estar com vocês aqui no sabadão à tarde, né, com vocês aí, podendo conversar, conhecer mais vocês. A Higienilza, né, já está comigo aí já algumas vezes nas lives. Muito legal ter vocês, cara, muito bom mesmo. O Jonathan também, está sempre aí. E o pessoal novo que vai chegando. Então, muito obrigado mesmo de coração por vocês estarem nessa tarde aí de sábado. Eu estou me despedindo, tá, galera? Ó, depois dá uma olhadinha ali nos links da descrição, caso vocês quiserem o certificado. Tem de 2 horas, 4 horas e 6 horas, tá? 5 pilinhas, 6 pilinhas lá. Então, se vocês quiserem, pagamento pelo PagSeguro, bem de boa. Recebo pelo e-mail e eu mando para vocês assinado, com CREF, tudo direitinho. Para quem precisa de horas, né, às vezes, ou porque quer a certificação mesmo. Tá? E tem outras coisas ali para vocês comentarem. Tem meu Instagram lá, para quem não me segue ainda, mas me segue lá no Instagram. E eu coloco bastante coisas para vocês lá também. Ó, anota aí, cara. Anota aí. 9, 10, 11 de março. Terça, quarta e quinta-feira. 6 horas de curso. 2 horas em cada dia. Professor Gustavo e eu. Para uma semana de treinamento de corrida totalmente gratuita. Não perde essa oportunidade aí. Então, uma expectativa muito grande de alcançar centenas de pessoas para esse conteúdo online gratuito. A minha ideia é trazer conteúdo de qualidade para vocês, seja com os meus amigos, com meus colegas ou individualmente. Beleza? Muito obrigado, fico muito contente que vocês tenham gostado aí. Pode mandar direct aí, tranquilo. Professor Luiz, tá aí, professor? Ah, nem sabia, cara. Tudo certo, professor Luiz Fabiano, de Dourados, Mato Grosso do Sul, mais uma vez presente, grande professor, grande amigo, né? Parceiro dos cursos também. Quem sabe em breve nós vamos se encontrar aí na cidade de Dourados para mais um curso, né, professor? Muito obrigado, tá? Galera, tem dúvida aí? Manda, tá? Eu fico aqui o tempo que for necessário para poder responder as perguntas de vocês. O chat de vocês está aqui do meu lado, por isso que eu estou olhando aqui, né? Senão eu encerro aqui para o YouTube já começar a edição. E hoje ainda já está disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, tá? Fiquem bem à vontade. Para deixar comentários no vídeo, se vocês quiserem conversar comigo, ou mandar mensagens lá pelo Insta, enfim. Fiquem muito à vontade, certo? Opa, quietinhos, só estudando. Tá certo, professor. Tá que nem os mineirinhos, né? Só quietinho, tá certo. Beleza, galera? Tudo certo, então? Um abraço para vocês. Um bom fim de semana.
E mês que vem tem mais, tá? Mês que vem tem mais uma aulinha aí pra gente brincar aí de estudar. Muito obrigado por estarem comigo aí. Foi uma satisfação enorme. Daqui a pouquinho vou desligar então. Só esperar o delay do YouTube. Valeu, Pablo. Grande abraço, amigo. Valeu, eu agradeço. Mais um minuto eu encerro a live então, só para dar o tempo aí para vocês se despedirem. Um abraço, galera. Valeu, fui.